Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Vamos começar com o nosso videozinho da Full Sail University. Vou dar um share screen aqui. A gente já volta com o nosso convidado de hoje. Enquanto o pessoal entra na página. Boa noite a todos. Boa noite, Carol Olival, diretora da Full Sail University no Brasil. Boa noite, professor Vinícius Nobre, que está aqui do lado de mim, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, capital. Boa noite, Carol. Apresenta o nosso convidado, por favor, enquanto eu checo. Hoje eu estou companheira de vocês aqui em São Paulo, né? Ah, você não está na terra da linguiça hoje, você não está em Bragança. Hoje não, sem linguiça. Hoje eu estou aqui em casa, mas amanhã eu já volto para lá. Boa noite, Edu. Boa noite, Vini. Muitíssimo obrigada, Vini, por estar aqui. O Vini é sócio fundador da Troika, que é uma consultoria em educação, é autor de vários livros didáticos e de metodologia, gestor educacional, professor do curso de graduação da Estácio, tutor do curso de um mestrado numa universidade internacional, palestrante internacional, e foi meu tutor há muitas décadas atrás. Então é uma alegria estar aqui com o Vini. Ele sabe muito de educação, é uma inspiração mesmo, uma pessoa muito séria, muito focada, sempre atualizada e que tem muita técnica, né? Eu aprendi muita técnica com o Vini e sou muito grata pelo que a gente viu no nosso curso. Acho que meu filho tinha 1 ano, meu filho vai fazer 11 agora, então, ó, quantos anos atrás isso. Éramos adolescentes, né, Carol? É importante explicar para todo mundo. Eu não era nem nascido. Eu não era nem nascido ainda. A gente está fazendo essa série de conversas, né? A gente já está fechando esse primeiro mês, a gente começou no dia 1º de abril, para exatamente poder olhar esse cenário absurdamente inédito que a gente está vivendo, né? E tentar respirar. Vou tirar a bateria. A gente está tentando respirar, ajudar as pessoas a se reinventarem, né? Pensar, compartilhar. Eu tenho aprendido muito com todo mundo que está vindo conversar e contar perspectivas, enxergar
é muito legal quando a gente pode somar visões, e principalmente visões de mercados diferentes, né? Então, a gente tem falado de vários temas, e o tema hoje é um tema que, para mim, é super importante, que é o tema da educação e como a educação está sendo afetada, né? O Edu, pela Unip também, imagino que a gente deva ter audiência que ou é aluno, ou é professor, né? Ou tem filho que está estudando. Então, a ideia é a gente poder olhar um pouco, conversar. Acho que é legal, Vini, se você puder compartilhar tanto um pouco do teu conhecimento, né, do teu background, como o que você tem visto hoje acontecendo nas escolas e o que você enxerga de possíveis riscos e possíveis caminhos. Que a gente tem visto uma coisa que tem me tocado muito, assim, que é que quando a empresa, a pessoa, ela encontra uma forma de passar, né, um jeito novo de falar com o seu cliente, de entregar o seu serviço, né? Porque dá aquela sensação do sufoco, do vou morrer afogado, e aí você pensa, essas lives são um exemplo disso, né? Eu estou fazendo todos os eventos que a gente fazia presencialmente, que a gente fez vários na Troika, então todos via webinar, mas até a ideia chegar e você montar e você ver que aquilo está funcionando, dá aquela angústia, né? De o que eu vou fazer. Então, a ideia dessas lives é a gente trocar mesmo impressões e opiniões e visões para que quem esteja assistindo a gente possa tentar usar um pouquinho disso e encontrar esse caminho. Eu acho que nossa conversa vai por aí hoje. Queria que você começasse falando um pouco do teu background, do que você está vendo acontecer, e daí o Edu e eu vamos te interrompendo. Perguntas. Maravilha. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Carol, Edu, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de educação. Quando a gente fala de educação, mercado de educação, acho que a primeira coisa que a gente precisa ver é assim, que educação é muito abrangente, né? Então, a gente está falando da educação regular, a gente está falando de cursos, por exemplo, de cursos livres, cursos de idioma, a gente está falando de um nível universitário, de pós-graduação. Então, quando a gente faz uma análise do mercado de educação diante do Covid-19 e dessa anormalidade que a gente está vivendo, é muito importante a gente olhar para cada segmento com suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, a escola pública tem peculiaridades, a escola privada tem outras, e tem algumas coisas que são inerentes à natureza da educação como um todo. Professor Vinícius, eu acho que nós estamos com um probleminha na live. Eu não sei se o problema é no meu telefone, desculpa interrompê-lo. Carol, você consegue checar? Porque meu tá aparecendo só uma tela verde na live. Deixa eu dar uma olhadinha. Desculpe, Vinícius. Imagina. Meu telefone deu um... Tá rolando normal, Edu. Tá normal para você? Tá rolando. Porque para mim não está abrindo aqui no... Tenho provas. No meu celular. Aqui, ó. Tá então, ótimo. Então, o importante é o professor Vinícius falar e eu me viro aqui com o meu celular. Professor, desculpe. Imagina. Então, eu acho que olhar para esses segmentos de uma maneira diferente, com um cuidado especial, é muito importante, né? Eu já atuei em vários desses segmentos, seja como professor, como coordenador, como gestor, ou já escrevi para esses segmentos, eu passei por todos eles com papéis diferentes, e hoje eu acabo com a Troika, com a minha consultoria, acabo tendo interface com todos esses segmentos também. Tenho esse privilégio de ter interface com setor público, setor privado, educação infantil, ensino médio, universidades e afins. Então, o que a gente tem visto no momento, que eu particularmente tenho testemunhado, é uma tentativa muito grande, muito nobre, muita energia, muito comprometimento em garantir que as coisas continuem acontecendo, né? Eu acho que, independente do segmento, das suas limitações, dos seus desafios, todo mundo se mobilizou muito para fazer com que as coisas acontecessem. O que tem sido muito diferente, dependendo do contexto, é o quão preparado aquele universo está para fazer uma migração da experiência pedagógica, da experiência didática, né? Então, em alguns lugares, por exemplo,
a tecnologia tem sido fundamental, então videoaulas, ou tem escola usando WhatsApp, tem país que está usando rádio, tem país que está usando televisão, então a tecnologia está sendo dada de maneira diferente, e em alguns contextos a tecnologia ela já estava muito integrada ao processo, tanto para professores, quanto alunos, quanto para pais, quanto para gestores, então a transição foi um pouco mais fácil. Em outros contextos, a tecnologia ela ou era muito incipiente, era quase ausente, ou ela era como um adendo, ela era como uma extensão do ensino. E aí fazer uma migração para que 100% aconteça de forma virtual, de forma digital, do processo de ensino-aprendizagem, é bastante desafiador. Então, no momento, o que eu tenho visto é, assim, muita gente bem tensa, bem, assim, sofrendo. Eu tenho visto algumas ilhas de excelência, mas eu vejo também um discurso muito frequente de que a gente está vivendo uma grande oportunidade, que muitas vezes é um discurso bastante monocromático da situação, assim, que olha por um viés único, né, e não leva em consideração todas as dificuldades que uma grande maioria aí de professores, gestores e pais e alunos estão tendo que enfrentar, né. Vinícius, você acha que dessas mudanças que estão sendo feitas aí, que foram atropeladas, né? Quer dizer, atropelou-se uma realidade que tinha, bom, vamos ter que nos reinventar agora muito rápido para não parar nós mesmos lá na Unip, nos cursos de pós-graduação, que as aulas são aos sábados, de 15 em 15 dias, das 9 da manhã às 17 horas, com uma hora de almoço. Nós mesmos tivemos um módulo inteiro que terminou agora, que foi feito online. Parece que a experiência foi positiva, mas eu queria perguntar para você assim, dessas mudanças, o que veio para ficar mesmo? O que será que o pessoal falou assim, na verdade é o seguinte, vamos abolir o que era e agora nós descobrimos que essa é a forma. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter certeza do que vai ficar. Inclusive, eu fico muito receoso com gente que fala assim, as lições que já aprendemos, a relação com a tecnologia vai mudar completamente. Bom, que muitas coisas podem mudar, isso é fato. O que vai mudar exatamente, eu acho que no meio do furacão não dá para você saber qual vai ser o impacto daquele furacão enquanto ele atravessa a cidade. Que alguma coisa vai mudar, vai. Né? E pode ser tanto para o bem quanto pode ser para o mal. Né? Outro dia eu estava vendo um debate por comentários, assim, de uma profissional falando assim, agora todos nós, professores, vamos finalmente entender o papel da tecnologia na educação, e aí uma professora falando assim, exatamente, que só atrapalha, porque assim que isso tudo terminar, não quero usar tecnologia nunca mais, que eu não aguento mais usar. Então, são, assim, contextos muito diferentes, é difícil a gente saber o que fica, o que não fica. Eu acho que a gente vai sim ter um bom salto qualitativo na construção de objetos de aprendizagem midiáticos. Primeiro porque a gente está tendo um campo de experimentação muito maior, né? Então a gente tem muito mais gente fazendo videoaula, a gente tem muito mais atividade online, a gente tem o retorno das aulas para mídias como rádio, televisão, uma importância maior para podcasts. Então, as pessoas estão experimentando mais, errando, acertando e conseguindo ter um pouco mais de material para avaliar se o uso das mídias para a educação está realmente agregando valor ou não e o que precisa ser. Que bom, né? Opa, mostra aí, queremos conhecer. Ai, meu Deus do céu. Ela é um pouco grande, ela estava quietinha. Depois você tem que apresentar para a gente. Eu apresento, assim que os fios todos saírem daqui. Mas o que eu acho que é complicado é a gente já correr com essa avaliação do processo para a gente ter certeza do que vai ficar, o que não vai ficar. Eu acho que realmente o campo da experimentação é o maior benefício que a gente vai ter.
né? Assim, experimentar com diferentes modelos de aula online e tudo isso. Agora, uma coisa que é muito importante a gente ter clareza é que, por mais tranquilo que esse processo esteja sendo, a gente não pode falar que o ensino que acontecia transferiu para online, está tudo ótimo, está tudo bem, está tudo... Também acho que não. Porque dar uma aula online, criar um curso digital, um curso à distância, exige um desenho instrucional que desde o começo pressupõe a mídia que vai ser usada. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia é um improviso. E falar que está tudo correndo bem, tem que ter essa dose de responsabilidade, que é falar está tudo correndo bem dentro do improviso. Porque senão a gente diminui muito a complexidade e o valor da pedagogia, né? Então, assim, se você vir e falar assim, é só pegar tudo, transformar em 2 semanas, por que a gente não fez antes isso, então? Se é uma coisa tão simples, com os mesmos resultados. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente tem 2 grandes universos. A gente tem um universo que fala, está tudo acontecendo igual, os resultados de aprendizagem e desenvolvimento são os mesmos, independente da mídia, o que eu acho muito complicado, porque eu acho que o que a gente... Para garantir que seja o mesmo resultado, a gente tem que ter indicador, a gente tem que avaliar. Não dá para você, no meio do processo, falar que está tudo igual, está funcionando, deu certo, é sucesso. E a gente tem um outro universo, que eu acho que é um pouco mais responsável, que fala o que está acontecendo é algo diferente. O sucesso, o falar que está tudo bem é no processo de transição, mas não necessariamente nos objetivos de aprendizagem alcançados. Então, como que, de repente, essas ferramentas novas que a gente está usando vão poder ser avaliadas, né? Todo o trabalho de transferência das interações para o online, seja através de vídeo, de áudio, o que quer que seja, como que a gente pode aprender com isso, avaliar este processo para garantir que o resultado seja o mesmo. E lembrando que, dependendo do segmento, é mais fácil ou mais difícil, porque você tem toda uma necessidade de socialização, de construção de caráter social, de competências interpessoais, que acontecem num campo da escola, por exemplo, com educação infantil, na escola regular, que fica meio difícil você... É isso que eu queria perguntar, Carol. Eu sei que você também tem as suas perguntas, só para emendar uma que eu tenho aqui com ele. Vinícius, você vê... justamente nesse final que você falou aí, seria o que eu ia te questionar. Você acha que essa mudança, ela vai ser, vamos supor assim, essa adaptação, chegar à conclusão que, puxa vida, podemos migrar um pouco mais para o online, ela será mais forte, por exemplo, no ensino infantil, ou no ensino médio, ou no ensino superior, ou, por exemplo, além do ensino superior, na pós-graduação, nos mestrados, ou você acha que não vai ser igual em todos? O que você acha? Você acha que essas diferentes, vamos falar de níveis de ensino, de níveis de escolaridade, eles vão absorver mais dessa experiência emergencial que a gente teve e se utilizar mais disso depois? Eu acho que todos os segmentos podem se beneficiar, acredito que vão se beneficiar de um jeito ou de outro. Mas a gente tem sempre que levar em consideração qual que é o propósito da experiência educacional de cada segmento, né? Então, assim, o que você quer desenvolver e qual que é o papel do aluno no processo. Então, ambientes que você tem um desenvolvimento mais técnico, mais voltado ao conhecimento mesmo, né, mais tangível, assim, tem mais chances de fazer essa migração com facilidade. Que Perfeito. Normalmente são também segmentos que já pressupõem uma autonomia do aprendiz muito maior, porque é o que, nesse contexto online, digital, à distância, é meio fundamental. Em outros ambientes, onde você também está desenvolvendo habilidades socioemocionais, onde você está desenvolvendo, criando um cidadão completo, né, que pensa criticamente, que aprende a negociar, que aprende a respeitar o coleguinha, que precisa de mediação, fica um pouco mais difícil você fazer uma migração completa, né? Agora, você pode... Perfeito.
você pode utilizar elementos dessa aprendizagem que a gente está vivendo agora, dessa grande experimentação, para maximizar o processo de aprendizagem e trazer uma nova bagagem, uma nova interação, novos elementos. Ela veio falar hoje. Mostra ela aí. Aí a Carol pode... Carol, monopolizei, vou passar para você. Olha. Ai, que fofura. Tá na cara dela. Eu fico pensando, Vini, eu venho do mercado de educação, trabalho com educação, mas eu trabalho mais, já trabalhei com a parte, né, quando eu te conheci, eu estava lá na parte do que a gente chamava service, né, pedagógica, e depois fui migrando mais para marketing e vendas, que é onde eu me encontrei, assim, onde eu estou mais, né, eu acabo aproveitando as habilidades de sala de aula, mas mais em gerenciamento de equipe e tal. E eu sempre olho isso e eu fico pensando nessa perspectiva, né? Porque eu gosto do mercado de educação porque não é um produto, você não está vendendo uma geladeira, você está mudando a vida das pessoas. Então tem esse propósito muito forte do que você vai entregar, de por que estudar comigo e não naquela, o que eu tenho de especial, né? Por que a minha escola e não a outra? Por que essa universidade e não a outra? Que eu acho que é onde onde agora está mais difícil, né? De como é que você passa como é que você continua mantendo o teu coração ali, o teu DNA, a tua proposta pedagógica num momento desse. Ao mesmo tempo, eu fico me olhando também no lugar do gestor financeiro, né? De você precisa, nesse momento ainda, uma das coisas que eu tenho pensado muito é que a gente está querendo entregar o serviço e muito preocupado em retenção, e a gente não sabe até quando vai isso, e daqui a pouco a gente tem que estar pensando em matrícula, talvez, num sistema desse, né? E imagino como a cabeça dessas pessoas que estão lá deve estar... A Funseio está passando por isso também, né? Mas a gente já tinha exatamente o que você comentou de quando a gente montava o curso, esse curso é só online, porque o melhor meio para entregar é online. Esse curso é online ou presencial, porque funcionava no online e no presencial. Esse é só presencial, porque a gente não acredita que funciona no online. E a gente tinha alunos fazendo esses do campus que a gente precisou dar um jeito de entregar alguma coisa online, porque afinal de contas o cara está estudando, você não pode falar para ele, vai para casa, né, e volta quando melhorar o Covid. Como é que você tem visto essa relação das escolas? Eles já estão num momento de pensar o que acontece se esse negócio durar até o final do ano? Como é que funciona economicamente? Quão importante é esse cenário hoje? As escolas começaram, pelo menos as escolas com quem eu interajo mais, elas começaram a se preocupar agora, né? Eu interagi com muitas escolas, muitos professores, e no começo realmente existia meio que não sei se um desejo, uma esperança de que fosse algo de 2, 3 semanas. Então, as escolas fizeram adaptações até, em alguns casos, meio temporárias, e depois evoluíram ali para um segundo plano um pouco mais estruturado de médio prazo, o que, consequentemente, gera essa reflexão de como vai ser, né, se eu precisar matricular aluno, se eu precisar estender isso muito. É uma preocupação extremamente válida, porque uma das coisas que começou a entrar em pauta agora é a questão da avaliação, como que você avalia resultado, né? Porque muitas escolas ainda trabalham num modelo extremamente tradicional. Eu acho, agora é o meu desejo, tá? Uma mistura de desejo aí com a minha projeção aí do futuro. Eu acho que o maior ganho para a educação vai ser, na verdade, o ganho pedagógico, não tecnológico. Eu acho que a gente vai ser obrigado a reavaliar os valores das práticas pedagógicas que a gente tinha para entender que ser professor não é apenas ter conteúdo. Você dar aula não é você passar conteúdo, passar conhecimento. Você dar aula é muito mais complexo do que isso. E a gente vive numa sociedade que simplifica muito o ato de dar aula, né? E agora, com esse desafio que a gente está passando, fica muito claro isso, porque, assim, se você está só passando conhecimento, você passa uma lista de coisa para o aluno fazer, o aluno vai lá,
faz, ele lê, você não precisa nem do professor. E a gente tem percebido por muitos depoimentos de pais e tudo que não é tão simples assim, né? O pai falando que quer que meu filho volte para a escola, precisa voltar para a escola, precisa do professor. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um ganho pedagógico grande. Ela tá animadíssima. Vai ter um ganho pedagógico grande, independente da tecnologia que a gente vai decidir usar ou não. Então, mesmo que a gente não consiga usar tudo que a gente aprendeu de tecnologia agora, eu espero que a gente entenda que um aprendizado ativo, com fundamentação pedagógica, com decisões didáticas, é essencial para que a gente consiga fazer educação. Agora, isso daí, para a gente saber se a gente está fazendo educação mesmo, tem muito a ver com modelos de avaliação. Para você conseguir avaliar se a educação está rolando. Por que a gente não consegue evoluir muito, inovar muito na educação? Porque os modelos de educação, eles ainda são muito tradicionais, consequentemente os de avaliação também são tradicionais. E aí agora a gente chegou num ponto que o modelo de avaliação vai ter que ser revisto. Porque você não pode mais colocar 30 alunos numa sala para fazer uma prova em 50 minutos com um professor supervisionando, onde você não pode checar suas anotações, você praticamente parte do pressuposto que você vai colar, então, né, tem que botar um longe do outro, tem que ficar alguém monitorando. Esse é um modelo muito antigo de avaliação para saber se o resultado está acontecendo, né? E agora, isso não vai rolar. E é inclusive o que... Carol, o Jobsmar Teodósio, que é o nosso aluno, Jota. Jobsmar, agora, antes de entrar, ó, ele falamos de... Jota, antes de entrar aqui, nós falamos de você, mas falamos bem, viu? Você acompanha. Vinícius, o Jota, que é um aluno meu da pós-graduação lá em direção audiovisual da Unip, um excelente aluno, inclusive, super interessado, trabalha com teatro e tudo mais, fuçador das coisas. Você acabou de responder a pergunta dele, viu, Jota? Essa questão que você falou, assim, da cultura, e a cultura educacional não vai mudar, foi exatamente o que o Vinícius respondeu agora, né? Nós já estamos nos 27 minutos, eu sei que a Carol precisa sair, e eu queria depois perguntar para o Vinícius, eu queria uma dica pessoal dele para os professores que estão no meu caso. Mas, Carol, você quer fazer alguma pergunta? Eu quero dar uma dica, que depois eu vou ligar para o Vini encher o saco dele. A Troika está dando acompanhamento e ajudando a desenvolver lições de aula, verificando as lições, não é isso, Vini? Ajudando os professores a montar o programa das lições para o digital. E aí eu ia até falar, Edu, se você quiser trocar uma ideia com o Vini sobre a tua aula, porque se tem alguém... Eu vou falar. A aula digital ficar melhor do que a aula presencial, essa pessoa é Vinícius Nobre. Obrigado, cara. Eu ganhei meu dia agora. Mas é verdade. Eu vi esse produto e eu quero conversar com você sobre isso também, Vini, porque eu acho que as escolas estão precisando de... a gente trabalha muito com escola no Brasil todo, a gente olha São Paulo, e São Paulo é o nicho do nicho, né? Mas eu vou para o Brasil todo, e aí a gente, quando vai para outros estados, a gente vê realidades, mesmo em escolas particulares, porque o meu horizonte é mais de escola particular, a gente vê uma realidade bastante diferente daqui de São Paulo, né? E a gente se pega muito discutindo São Paulo e querendo melhorar São Paulo, e São Paulo já está muito melhor do que muita coisa, né? Eu vou precisar sair, mas o Edu continua com o Vini. Eu ia só pedir, eu acho que seria muito legal se o Vini pudesse compartilhar um pouco do que a gente estava falando das perspectivas públicas, né? Porque eu estava lá, mudei para Bragança, meu filho está fazendo a aulinha dele online, mas a filha do caseiro, que estuda na escolinha da cidade, ela está sem absolutamente nada, desde esse tempo todo, e sem previsão de voltar, e sem nenhum acesso à tecnologia. Então, acho que esse é um assunto legal, e acho que também essa ligação dessas soluções tecnológicas todas com o audiovisual, né? Que eu acho que tem bastante a ver com a Super Cinema. Então, botei um monte de coisa aí para vocês. Eu vou ter que sair para fazer meu... Vai lá, Carol. Obrigado. Muito obrigada, Edu. Boa semana, Vini. Obrigada. Eu vou terminar o meu webinar e vou te deixar um recado para falar desse negócio das aulas, tá bom? Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Boa semana.
Edu, pegando aí o ponto que a Carol levantou da questão dessas diferenças de realidade, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha políticas públicas que levem em consideração contextos que são muito diferentes. Então, a gente tenta olhar para contextos menos privilegiados. Inclusive, você citou Ruanda, né? Os cursos por rádio em Ruanda. Porque Ruanda instituiu. A menina lá do sítio que ela citou pode não ter internet lá para ver uma aula online, mas um rádio é bem mais fácil, né? Exatamente. E óbvio que também, mais uma vez, é uma transição temporária, né? Porque para você fazer um curso inteiro por rádio, você tem que fazer todo um desenho pedagógico por trás disso. Mas para ser uma ação pontual e temporária, pode atender diferentes contextos que não têm acesso à internet, por exemplo. Né? Então, você disponibilizar aula por rádio, por televisão, tem país que também está fazendo por televisão. Então, você garante que alunos que não tenham acesso à internet, às vezes professores, que né, a gente está também partindo de uma realidade onde o professor pode dar uma live, o professor pode gravar um vídeo, né, e tem alguns contextos que o professor não tem esse acesso, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar, assim, com muito cuidado, com muito carinho para os diferentes contextos e pensar em como o audiovisual, por exemplo, consegue contribuir para fazer com que a aula chegue até todos os alunos, porque a educação ela tem que ser para todos, né? E chegue de uma maneira que engaje, de uma maneira interessante, de uma maneira... Porque tem isso, né? A gente migrou para esse ambiente agora, e o aluno que está lá na frente do computador, ele vai assistir uma aula e o professor dele, que não gosta de ficar na frente do vídeo, não tem iluminação certa, não se preocupa com áudio, tudo, vai fazer uma aula que o aluno vai comparar com o vídeo do YouTube que ele assistiu, porque está lá no mesmo ambiente, né? Uhum. E aí, para segurar a atenção desse aluno, na sala de aula já era difícil. Na frente da tela do computador, por um tempo maior, você está falando disso por uma semana, 2 semanas, ok. Mas 2, 3, 4 meses fica bem complicado, né? E eu queria, para encerrar, porque nós combinamos 30 minutos e você já está gentilmente me cedendo mais tempo aí, eu queria abusar de uma consultoria gratuita com você para o seguinte: pensem nos alunos mais maduros, no meu caso, que eu sou professor de pós-graduação, né? Ou numa faculdade. Como você orientaria um professor a mapear meu caso específico que eu tive que fazer um pouco a transição das aulas presenciais lá na pós-graduação da Unip para o online. Aparentemente deu certo, né? Porque é uma matéria que tem uma dose grande de teoria, tem pouca prática, mas tem exercício. Aparentemente deu certo, os alunos tive uma maioria esmagadora achou que foi muito mais prático e tudo mais, mas como é que eu de verdade mapeio se foi bom ou se foi ruim isso para os alunos, né? Mapeio no sentido de saber se o conteúdo foi bem passado. Eu não quero saber se o aluno falou assim, ai, que bom que eu não vou ter que pegar a ônibus, que eu tenho um aluno que anda 1.000 quilômetros para vir para minha aula. Para minha aula, não, ele mora em... O Daniel Felipe deve estar nos assistindo. Ele mora em Toledo, no Paraná. Ele vem para as aulas na Unip, ele anda 1.000 quilômetros de ônibus, assiste a aula e volta no sábado à noite mais 1.000 quilômetros, né? Uau. Então ele falou assim, pô, que bom, não vou ter que pegar o busão, 2.000 quilômetros de busão para ir voltar a assistir a aula. Não é isso que eu digo se é melhor ou se é pior. Assim, como eu mapeio se o conteúdo está sendo passado adequadamente e que eles vão aprender. Essa é a minha preocupação. Eu acho que nessa hora a gente tem que falar de avaliação, né? A avaliação é um tema que muito me interessa, inclusive meu último livro é sobre avaliação, que saiu faz 3 semanas, não está nem vendendo porque está tudo fechado. Tudo parado. Mas é um tema que eu acho fascinante, é um tema que eu estudo muito, e a gente tem que olhar para a avaliação, a gente tem que pensar em maneiras de avaliar performance e desempenho. E o que acontece? A gente ainda vem, eu vou até pegar uma palavra que você usou, Edu, assim, meio
assim, vou fazer uma sacanagem, assim, vou pegar uma palavra que você usou, porque a gente ainda fala muito do conteúdo, né? A gente ainda tem muito uma visão conteudista de aprendizado, que em alguns contextos pode funcionar melhor do que em outros, né? Então, o problema é que a gente tem uma visão conteudista para a educação como um todo. Então, qual que é o conteúdo que a criança de 5 anos aprendeu? Qual que é o conteúdo que o universitário aprendeu? E aí você tem uma série de pesquisas muito interessantes de mercado, mostrando que o cara sai da faculdade e ele tem um monte de conteúdo, mas ele é um péssimo profissional. Então você tem o mercado falando que a faculdade não prepara o universitário para trabalhar. Não porque ele não sabe o conteúdo, mas ele não sabe trabalhar em equipe, ele não tem resiliência, ele não sabe... E aí você fala, mas é o papel da faculdade? É o papel da educação. A educação básica, todo o processo de educação tem que preparar o indivíduo holisticamente para o mundo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o que a gente espera daquele determinado curso. E aí buscar indicadores que você possa ter como referência para balizar o desempenho. Então, se você tem um curso que realmente é mais conteudista, então como que você vai checar se esse conteúdo foi aprendido? É só absorção, é absorção e aplicação? E aí a melhor maneira de fazer isso é você, nos dois contextos, ter ferramentas avaliativas com credibilidade, com validade real, usar essas ferramentas nos dois ambientes para ver se o que foi atingido no final era o que você se propôs a fazer. Ou seja, é um processo meio complexo, mas o que eu consigo te dar de sugestão desde já, que eu tenho falado com todos os educadores que me perguntam o que eu faço agora para saber se está certo, é buscar sistemas do que a gente chama de avaliação formativa, que é um pouco mais contínua e que tem como objetivo olhar para o aluno agora para diagnosticar onde que estão as áreas que precisam ser desenvolvidas para mudar o curso que vai acontecer, para mudar as aulas futuras. Que aí a chance de acertar fica um pouco maior, ao invés de olhar para isso só no final, que é uma coisa que tradicionalmente a gente costuma fazer. A gente deixa para o fim e aí faz lá a avaliação final e aí só faz um retrato do passado, né? Não consegue melhorar a prática pedagógica. Ótimo, muito obrigado. Bom, Vinícius, muito obrigado aí pela live. Eu gostaria de pedir para você, a gente pode combinar outras ocasiões, assim, que você queira entrar aqui no Super Cinema hoje, para a gente falar de educação e tudo mais, mas eu gostaria de combinar com a Carol e com você, de depois que acabar essa praga chinesa aí, a quarentena, a gente esperar aí uns 15, 20 dias e voltar a fazer uma live para ver se a gente chegou, o que a gente teve de mudança, o que aconteceu, o que a gente teve de mudança, falou, putz, o pessoal todo migrou para online, mas foi ruim, não, mas foi bom, vamos fazer essa live, espero que seja em breve. Convite aceito, o maior prazer, para mim é sempre uma honra enorme poder falar de educação com seriedade, e eu fico muito feliz pelo convite. Obrigado, Dudu. Muito obrigado. Põe o dog aí para despedir da gente também aí. Cadê ela? Ela tá aí, agora ela deu uma descansada. Agora descansou. Agora depois que ela pulou, exato, depois que ela pulou, ela se enfiou ali embaixo agora. Então é isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado, Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado pela aula aí. Parabéns, felicidades. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite.